Aí, ó, depois do pré-questionamento, agora, aí a gente tem um outro requisito. Qual é? Da relevância da questão federal. Aqui tem um macete. Qual é o macete? Nós vimos na aula passada que o filtro de relevância, recentemente criado, ou seja, esse filtro é recentíssimo, não há, nesse caso ainda, como acontece na questão da repercussão geral, dispositivo infraconstitucional que regulamente a relevância da questão federal, o filtro de relevância. A gente viu que existe uma relevância presumida na Constituição, não é o caso, não estamos aqui diante de um caso de relevância presumida. Se tivesse, bastava indicar, por exemplo, improbidade, bastava indicar relevância lá na Constituição, não é o caso. E nós não temos ainda, nessa situação, nada que regulamente de forma infraconstitucional o que é relevância para os recursos de natureza especial. Muito doutrinador, muita gente boa foi para a internet e disse: o STJ só vai poder aplicar o filtro de relevância quando a matéria for infraconstitucionalmente regulamentada. Aí eu disse: duvido, duvido. Provavelmente essas pessoas não acompanharam que o STJ estava há 10 anos aguardando a discussão do filtro de relevância no Congresso Nacional via projeto de emenda à Constituição. E nesse caso, o STJ não ia e não vai, como de fato não vai, esperar aqui uma regulamentação infraconstitucional para dizer o que é relevância ou não da questão federal para os recursos especiais. Tanto é verdade que ele já começou a aplicar a relevância da questão federal, tá? Bom, a PEC da relevância demorou 10 anos para sair. Eu não acredito que o STJ iria esperar a regulamentação infraconstitucional. Ele vai já, nesse caso, meio que legislar sobre o filtro de relevância, sobre a relevância da questão federal, como já começou a fazer. E aí, como é que eu enfrento isso nas provas? Veja, nós não temos ainda nenhum parâmetro de prova para dizer como o examinador vai cobrar isso na prova. Não tivemos ainda nenhum recurso especial em prova. Pode ser que tenha na AGU, nos próximos concursos da AGU, mas não tenho conhecimento de nenhum recurso especial cobrado em prova de segunda fase dos concursos da advocacia pública, onde você já tem aí o requisito da relevância da questão federal sendo amplamente cobrado como um dos requisitos de recebimento, de conhecimento do recurso especial. Então, penso que, para demonstrar conhecimento jurídico ao seu examinador, você precisa levar nesse tópico a discussão sobre a objetivação da tese discutida e, nesse caso, você precisa, nessa situação, fazer aí a utilização de alguns gatilhos mentais no que diz respeito à demonstração desse requisito para o examinador. Como você precisa falar em efeito multiplicador, você precisa falar em objetivação da tese, você precisa falar em uniformização e interpretação da lei federal e você precisa falar em isonomia da aplicação da norma jurídica. Esses são gatilhos que nos remetem à objetivação da pretensão jurídica deduzida em juízo, que faz com que o STJ ele tenha a obrigação constitucional de uniformizar a questão. Então, como não temos ainda regulamentação da relevância da questão federal, a gente tem da repercussão geral social, política, econômica. Aqui nós não temos isso. E eu não recomendo que você utilize os requisitos da repercussão geral para aplicar na relevância da questão federal, ou seja, você não traga a regulamentação da repercussão geral para a relevância da questão federal. Por quê? Porque o próprio constituinte, ainda que nesse caso constituinte reformador, não é constituinte originário, mas é reformador, o próprio constituinte reformador não fez. Se você perceber lá, a repercussão geral presumida na Constituição, ela tem uma conotação completamente diferente da relevância da questão federal presumida na Constituição Federal. Então, se o próprio constituinte não aproximou os institutos na essência, embora eles sirvam para a mesma coisa, filtrar o que chega à instância de superposição, como nós vimos na aula passada, mas como os requisitos não são os mesmos e como a repercussão geral presumida não é a mesma coisa de relevância da questão federal presumida, eu não faria esse cotejo analítico para utilizar uma coisa em relação à outra, tá? Então, da relevância da questão federal, ó a pergunta, Bianca, pode escrever do filtro de relevância? Pode, mas eu prefiro da relevância da questão federal. Mas se você colocar a relevância como
com o pressuposto aqui de recebimento do recurso de natureza especial, não tem problema não, tá? Pode colocar filtro, enfim, da relevância, tanto faz. Sayonara, professor, o senhor pode explicar a diferença dos dois? Eu posso fazer um adendo para explicar isso depois, Sayonara, mas estou explicando a relevância aqui, vou explicar a repercussão geral quando a gente fizer o recurso extraordinário, e eu fiz isso na aula passada, mas eu posso revisar aqui. Lá no recurso extraordinário, quando a gente for ver repercussão, eu trato, tá? Então, vamos lá, ó. Aí quais são os gatilhos mentais? Ó? O direito subjetivo de servidor público federal. Veja, eu não estou mais falando de ebégico e ebégica. Não estou falando mais de ebégico e ebégica. Eu estou falando o direito subjetivo de servidor público federal. Veja que eu tirei a conotação de subjetividade da ação e estou levando para um contexto muito maior. O problema aqui não é mais ebégico e ebégico. O problema aqui é servidor público federal. Então, você demonstra isso para o examinador no momento em que você vai falar de relevância da questão federal, levando inclusive em conta a ausência, nesse momento, eu estou gravando aqui, eu estou ministrando essa aula ao vivo no dia 28 de setembro de 2022, pode ser que até a prova da AGU saia a regulamentação da relevância, eu duvido muito, mas pode acontecer, e se sair eu vou atualizar os materiais, mas o direito subjetivo de servidor, não estou falando mais de ebégica e ebégica, a remoção para acompanhar cônjuge/companheiro é temática que por si só objetiva a tese jurídica aqui discutida com amplo efeito multiplicador. Dois gatilhos, objetiva a tese jurídica e efeito multiplicador. E de fato é. Por quê? Quantos servidores públicos federais eu não tenho na estrutura da União, por exemplo, e da sua administração indireta, submetidos à Lei 8.112? Milhões de pessoas. Então, não é um problema de ebégica e ebégica aqui. Saber se, quando o cônjuge ou companheiro de um servidor é removido a pedido, se o servidor, nesse caso, o cônjuge ou companheiro, tem direito a acompanhá-lo, ou a administração pode negar essa remoção, isso, nesse caso, especificamente, nessa situação, teria aqui uma situação de objetivação da tese. Nestes termos, deve o STJ enfrentar o tema a fim de uniformizar a interpretação da lei federal. Então, a uniformização de interpretação é o terceiro gatilho, a fim de resguardar a aplicação isonômica da norma jurídica, que é o quarto gatilho. Então, 4 gatilhos mentais você precisa utilizar aqui para demonstrar a relevância da questão federal que pende de regulamentação infraconstitucional. Qual seria a objetivação da tese jurídica, o efeito multiplicador, a uniformização da interpretação da lei federal e a aplicação isonômica da norma jurídica. Isso você faz sabendo efetivamente como apresentar esse tópico de forma a não somente atender o requisito novo do recurso especial, como também enfrentar a questão sem regulamentação infraconstitucional.